estudar a lição? Vamos começar a semana com o pé direito? Hoje, domingão, mês de semana, dia 23 de agosto, é dia do roteiro original, dia de estudarmos o que está escrito na Bíblia e respondermos algumas questões. Então, a lição de hoje, a lição desta semana, no caso, erro na cabeça, vai se referir ao futuro, aos finais dos tempos, ao fim do mundo, com o vocabulário nosso falamos. Então, isso nós ouvimos, nós vemos, a lição até nos traz notícias, filmes, séries, que explicam sobre o fim do mundo, que trazem alucinações do que como é que vai ser. Algumas vezes pode ser baseado em fatos reais, outras vezes em base real de fictício, Ou seja, o mundo ensina bastante, mas o que a Bíblia ensina? O que a Bíblia quer falar sobre o fim dos tempos? Leia sua Bíblia para você descobrir. Está em Lucas, capítulo 21, versículos 7 a 28. E se você quer uma ampliação mais desse assunto, leia também Mateus, capítulo 24. Vai explicar sobre o princípio do fim, sobre os sinais do fim dos tempos. E aí também eu fico uma alucinação para você, ler o livro Eventos Finais, de Ellen White, e também o Grande Conflito, que é o que estamos lendo ao decorrer das semanas. Então fica a dica, Lucas 21, Mateus 24, Eventos Finais e o Grande Conflito. E aí, você tem que estudar bastante. Aí hoje vamos fazer algumas perguntinhas para aprendermos mais sobre esse assunto maravilhoso. São perguntas edificadoras que vão ajudar no nosso conhecimento. Primeira questão: que acontecimentos específicos mencionados por Cristo indicam o período em que estamos vivendo? Então, quase todos, lá em Lucas 21 você vai ver guerras, rumores de guerras, é o que está acontecendo no mundo afora, Não na nossa localidade, que já aconteceu, mas que agora, no tempo presente, está em Rússia, Ucrânia, Israel, entre outras localidades específicas. Terremotos, inclusive semana retrasada, estava acontecendo um terremoto na Colômbia, também ocorreu em Venezuela, bem pertinho aqui nosso território. Como também fomes, vemos várias e várias matérias de pessoas sofrendo, morrendo, se angustiando por causa da fome, Ou seja, são vários sinais vindo do céu, O sol o sol escurecendo, a lua se torna com sangue, como se já aconteceu, E vários outros sinais que estão acontecendo no céu de hoje, Inclusive o mês de agosto é um mês que aconteceu muitas coisas bonitas no céu, que podem ser notadas, como o alinhamento planetário. Então, isso tudo está acontecendo no período nosso, e foi acontecimentos preditos por Jesus aos discípulos. Segunda questão: descreva o que, em sua opinião, passou na mente dos discípulos ao ouvir Jesus falar sobre o que aconteceria no futuro. Os discípulos não queriam ouvir isso. Por quê? Porque eles esperavam que Jesus voltasse logo, e não que voltasse com isso tudo, com essa tristeza toda. E aí, consequentemente, eles ficaram o quê? Perplexos e entristecidos por tudo que ainda iria acontecer. Porque tudo que já estava acontecendo já era ruim. A perseguição da igreja, do poder romano sobre os cristãos já era muito grande, já era muito feio, já era muito triste. Agora imagine que sabem que ia acontecer muitas coisas piores no futuro. Terceira questão: qual deveria ser a reação daqueles que aguardam a volta de Jesus ao presenciar o que está acontecendo no mundo atualmente? O que nós devemos sentir ao que estamos vendo, ao que estamos presenciando? Como devemos sentir? Ao contrário dos discípulos, devemos ficar felizes, alegres, contentes, porque a palavra de Deus está se cumprindo e cada dia que passa, estamos cada vez mais perto da volta de Jesus. Então devemos ficar o quê? Muito felizes. Sim, apesar de que essa tristeza toda nos despadece, ficamos totalmente entristecidos, mas vamos estar felizes do outro lado, porque estamos no lado correto e sabemos que isso tem que acontecer. Penúltima questão: em sua opinião, até que ponto os discípulos achavam que viram Jesus voltar na época deles?
Por que será que os sinais do fim dos tempos tendem a ser negativos? Por quê? Né? Por que os discípulos pensavam e achavam que Jesus ia voltar na época deles? Por que eles pensavam isso? Porque o próprio Jesus falou, né, que da geração dos discípulos, desta geração não passa. Relembrando que os discípulos poderiam pensar que era na geração deles que Jesus ia voltar, mas não era isso realmente. Era que o mundo estava cada vez mais pior, essa situação. Mas por que os sinais do fim dos tempos iam ser negativos? É para mostrar para o mundo que Jesus está voltando. Porque imagine só você pensar que os sinais do tempo dos fins vai ser positivo. Ninguém vai refletir que Jesus está voltando. É para isso que serve os sinais do fim dos tempos. Última questão. Qual deveria ser a nossa motivação para estarmos prontos para a segunda vinda de Cristo? O que Jesus quis dizer com erro na cabeça? A nossa motivação deve ser nos preparar, né, para a volta de Jesus. Eu lembro muito da posição maranata, dos 4 A's, né? Amar, anunciar, apressar e aguardar a volta de Cristo. Essa deve ser nossa motivação. O amor, a anunciação, a pressa e também a anunciação do Evangelho de Cristo para a volta de Cristo. Essa deve ser a nossa grande motivação. E o que Jesus quis dizer com ergo na cabeça, que é o tema. Ergo na cabeça é olhar para o céu e ver que Jesus está voltando. Esse é o significado dessa frase. Ergam a cabeça, povo meu. Vamos orar? Senhor, muito obrigado mais um dia, estamos finalizando o assunto. Que venhamos erguer a cabeça, presenciar e vermos tudo o que está acontecendo, que vai ser para a sua grande e maravilhosa volta. Agradecemos em nome de Jesus. Amém.